paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata, seja muito bem-vindo. E hoje vocês vão ouvir o pequeno relato da irmã Camila Assunção. A irmã Camila Assunção diz assim: paz e graça, irmã Ângela, e a todos deste canal. Eu quero testemunhar o que aconteceu comigo semana passada. Hoje, no momento em que escrevo, é 20 de março de 2026. Não sei exatamente em que data a irmã Ângela vai postar meu relato. Porém, quando vocês ouvirem, deixem a opinião de vocês, porque eu quero saber se vocês entendem ou entenderam o recado de Deus como eu entendi. E para nós compreendermos o meu pequeno testemunho, primeiro preciso contar um pouco da minha história. E é o seguinte: eu fiquei casada 10 anos. Há 3 anos atrás eu me separei. Então foram quase 10 anos de relacionamento, entre namoro e casamento. E o meu casamento era um casamento muito conturbado. Primeiro, porque eu nunca consultei a Deus sobre isso, confesso. Eu simplesmente conheci a pessoa, me apaixonei e quis muito ficar com ela. E pronto. Porque essa, infelizmente, era uma das minhas características. Quando eu queria uma coisa, eu queria e pronto. Eu fazia tudo para conseguir e não ouvia conselho de ninguém. Eu era muito teimosa. Então, a minha história com essa pessoa foi assim. Nós ficamos juntos uns anos. Depois, eu o convenci a se casar comigo. Isso, eu o convenci, porque ele não queria. Mas, como eu queria me congregar, eu o convenci a se casar comigo. E eu lembro com tristeza que nenhum dos nossos familiares foi ao nosso casamento. Nenhum deles comemorou. Ninguém na nossa família ficou feliz. Éramos só nós dois mesmo e as testemunhas ali no cartório. E depois, na igreja, participaram os nossos pastores e a congregação. Mas a nossa família mesmo não queria o nosso casamento. Porém, nos casamos mesmo assim e fomos morar juntos e viver e congregar. E eu percebi muito cedo que o meu marido era muito chato na igreja. Quando chegávamos em casa depois do culto, ele falava mal de todo mundo. Nada do que acontecia na igreja agradava a ele. Parecia que as pessoas estavam fazendo culto para ele. Ele botava defeito em tudo, no louvor, na palavra, no pastor. Ninguém prestava na opinião dele. Ele dizia que se fosse ele louvando, pregando, ensinando, tudo ele faria melhor, perfeito, com excelência e com muita facilidade. E na hora que ele falava mal dos irmãos, se eu os defendesse ou se eu defendesse o pastor, já começava ali uma briga. Ele falava que eu estava a favor da igreja e contra ele, a favor do pastor e contra ele. E aí ele vinha e passava na minha cara que eu só estava na igreja fazendo parte do conjunto de senhoras porque ele foi bonzinho e casou comigo, senão eu não estaria lá. E ninguém na igreja me aceitaria, e eu não faria nada, não ocuparia nenhum cargo e nem tomaria a Santa Ceia. E que eu deveria agradecer a ele, e não a Deus, por tudo aquilo que eu tinha. Pois é, chegava nesse ponto. Sem falar nas vezes
em que eu queria ir a vigílias, passeios e encontros que a igreja promovia, e ele não queria ir. E se ele não fosse, eu também não podia ir. Aí, isso já desencadeava outra discussão, outro problema e outra briga. Era muito estressante. Ele tornava uma coisa simples em um problema enorme. Ele também me afastou da minha família, dos meus amigos. Ele controlava minhas saídas, minhas chegadas. E o mais engraçado é que, com o tempo, eu passei a achar aquilo normal, porque ele fazia de uma forma assim que eu nem percebia. O controle começou muito sutil. Ele também controlava o meu dinheiro. O meu salário era todo na mão dele, porque ele dizia que ele era um administrador melhor do que eu. Eu nem sei por que eu deixei isso acontecer. E além disso, a cada dia ele se tornava mais exaltado. Pelas mínimas coisas ele se descontrolava. E várias vezes nesses descontroles ele me machucava fisicamente. Uma vez ele papocou um copo no chão. Um copo de vidro, só para me intimidar, para eu parar de falar. Outra vez ele batia a porta com os pés, ou seja, ele empurrava a porta quando eu fechava a porta do quarto. Ele empurrava com os pés até quebrar o fecho da porta. Parecia uma criança grande que se irritava se tudo não fosse do jeito dele. Um dia ele foi no meu trabalho para brigar comigo, porque ele queria que o sachê do molho de tomate fosse guardado no armário e não na geladeira, porque ele dizia que não precisava ficar na geladeira, porque não estragaria se ficasse no armário. Então o molho de tomate não precisava tomar espaço na geladeira. Já eu gostava de botar o molho de tomate na geladeira. E ele, quando viu que eu guardei o molho de tomate na geladeira, ligou para mim e começou a brigar comigo. Eu estava no trabalho. E aí eu me aborreci muito com aquilo, porque quando nos casamos, a casa era minha, ele veio morar comigo. E até as pequeninas coisas, as coisas mais simples, ele queria editar, queria modificar, queria controlar. Naquela tarde, eu lembro que eu disse: a casa é minha, eu boto o molho de tomate onde eu quiser. Ele pegou a moto dele e foi bater lá no meu trabalho. Me chamou lá fora como se fosse uma emergência e começou a brigar comigo por causa do molho de tomate. Nesse dia eu fui chamada a atenção. Quase me colocaram para fora. Quase perdi o emprego. E eu quem estava pagando as contas da casa. Ele não estava trabalhando. Eu sempre suportei tudo, porque eu acreditava no amor que eu sentia. Eu achava que o verdadeiro amor suportava tudo. Na minha cabeça, lutar pelo amor era aguentar, relevar, perdoar, ignorar todos os defeitos e falhas do outro. Hoje, eu não penso mais assim. Hoje, eu acho que nós não devemos deixar que pessoas doentes nos adoeçam também. Mas eu demorei para entender essas coisas. Eu demorei para entender que eu não sou psicóloga nem terapeuta. E tem gente que está procurando um relacionamento, mas na verdade não precisa de um relacionamento, precisa de um tratamento. E eu vou dizer a vocês, tem muita mulher por aí pegando homem para consertar. Irmãs, isso não funciona. Também tenho que falar para vocês sobre o celular. O bendito celular. Quantas vezes nós brigamos por causa do celular? Ele simplesmente não deixava eu tocar no celular dele. E várias vezes ele disse para mim: você vai morrer, mas não vai tocar no meu celular.
Às vezes eu conseguia pegar o celular dele e abrir alguma coisa. E quando eu abria, sempre havia muitos contatos de mulheres que eu não conhecia. Isso era motivo para briga infinita. E quantas vezes eu não via algumas mensagens também que me davam a certeza de que sim, ele estava me traindo. E ele me traiu várias vezes com várias mulheres. Bom, mas eu fiz esse arrodeio todo para vocês entenderem de que tipo de casamento e de que tipo de homem eu estou falando antes de contar a vocês o que me aconteceu. Bom, é o seguinte, como eu já disse, fazem quase 3 anos completos que eu saí desse casamento. E eu digo para vocês que eu sofri muito. O meu Deus é minha testemunha das noites em que eu chorei com saudade. Chorei por ter perdido aquele que eu achava que era o grande amor da minha vida. Mesmo ele sendo bruto daquela maneira, eu era dependente da rotina problemática que eu estava vivendo. Sabe, eu acho que o ser humano se habitua com tudo, tudo mesmo, até ao que é ruim. Porém, hoje eu sou liberta. Eu me desintoxiquei dele, de verdade. E foi sofrido, doloroso, penoso, mas eu passei, eu sobrevivi. E hoje eu nem acredito que eu já chorei por aquela criatura. Mas eu acho também que eu chorava pelos bons momentos, porque no começo do nosso relacionamento, ele era muito, muito bom para mim. Era bom como ninguém nunca tinha sido. Ele me trazia presentes, ele me comprava flores, ele me comprava bombons, ele nunca esquecia uma data comemorativa. Ele estava sempre comigo para tudo, nunca me deixava só. Ajudava a resolver meus problemas, me levava para aqui e para acolá, para onde precisasse. Enfim, estávamos sempre juntos, ele era o meu companheiro. Então, desses bons momentos, sim, eu sentia falta. E mediante tudo isso, deixa eu contar agora para vocês o que aconteceu semana passada. Bom, era um belo dia de quarta-feira e eu estava na minha santa paz, trabalhando, tudo bonitinho. Aí de repente começou a chegar mensagens no meu celular. Eu me espantei com tantas mensagens de uma vez, porque eu deixei as notificações de mensagens ligadas, né? Aí o celular estava danado apitando. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? Quando eu fui olhar, era ele, mandando mensagens. Fazia muito tempo que eu não sabia dele. O que eu sabia é que ele já estava com outra pessoa e estava para casar. Enfim, mas era ele quem estava mandando mensagens para mim. E nessas mensagens, ele me perguntou se eu ainda o amava e se eu queria voltar. Sabe, irmã, umas conversas estranhas assim. No começo, eu tomei aquele susto e o meu coração balançou. Balançou, irmã, não vou mentir. Porque quando eu li aquilo, voltou tudo de novo, sabe? Assim, imediatamente eu sabia que era impossível e era inviável haver uma volta, claro. Mas lá no fundo, lá no fundinho, alguma coisa, uma luzinha, acendeu uma esperança. Porque eu lembrei dos bons momentos. E aí, nessa hora, eu comecei a entrar em conflito. E começou a voltar aquela pontinha de sofrimento de novo. E dúvida, como se eu estivesse voltando para dentro daquele relacionamento. E aí, quando eu senti isso,
e senti que estava tudo querendo voltar de novo, eu fiquei com medo. E aí eu clamei e disse: Senhor, eu não sei de nada, mas tu sabes de tudo. E como eu vou saber o que é para eu fazer, Senhor, se tu não me falar? Senhor, fala comigo, porque eu posso estar perto de cometer um erro. Eu quero ouvir, Senhor, a tua voz. Eu quero saber o que o Senhor acha disso. Irmã, eu fiz uma oração. Fiz uma oração olhando para o céu e falando, sabe, assim, na minha simplicidade mesmo. E eu não estava esperando uma resposta, porque estava na cara o que eu devia fazer. Mas eu queria uma resposta de Deus, para ter paz na minha alma, para ter a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Aí, depois disso, eu esqueci a oração e voltei ao meu trabalho. E aí, quando deu 5 horas da tarde, eu saí do trabalho e fui para a parada de ônibus. Na verdade, naquele dia, eu ia de Uber, porque aquela semana toda eu estava voltando para casa de Uber. Mas naquele dia, o Uber estava caro e o meu dinheiro estava pouco. Então eu resolvi voltar de ônibus mesmo. Fui contrariada para a parada de ônibus. E enquanto eu estava na parada de ônibus, chegaram outras 3 mulheres, trabalhadoras assim como eu. Uma era professora, outra era diarista e a outra era cuidadora de idosos. E aí, nós começamos a conversar. Sabe, aquela coisa de mulher? Falamos sobre a demora do ônibus e de como o ônibus era lento para chegar no terminal. E que algumas de nós, ao chegarmos em casa, ainda iríamos fazer a janta, outra iria para a academia, outra iria ensinar o dever de casa dos filhos, enfim, essas conversas de mulher. Aí os ônibus foram chegando e passando, e as mulheres iam subindo e indo embora, cada uma pegando o seu respectivo ônibus. Eu sei que chegou um momento que só ficou na parada uma das mulheres e eu. E nós começamos a conversar entre nós. Aí o nosso ônibus chegou e, para minha surpresa, ela estava esperando o mesmo ônibus que eu. E ela também ia para o terminal. Então nós subimos do ônibus, pagamos a passagem, passamos a catraca e sentamos no mesmo banco. E nós continuamos a conversa. O terminal era longe. Tinha quase 45 minutos de viagem. Dava para conversar muito. Aí, aquela mulher começou a me falar da família dela e tudo mais. E eu comecei, no meio daquela conversa, a pensar assim: olha aí eu, nessa idade, fazendo amizade. Que legal! Porque, sabe, irmã, eu sou muito tímida, eu sou introvertida, eu não falo muito com estranhos. E isso, desde a minha adolescência, sempre foi assim. A coisa mais difícil é eu fazer amizades. A maioria das pessoas que eu conheço são amigos que eu fiz na adolescência, ou então os irmãos da igreja, sabe? Por isso eu fiquei orgulhosa de mim mesma. Pensei até que eu era bastante interessante e tal, porque as pessoas queriam se aproximar de mim e falar comigo. Ela ri, né? Ela abre um parêntese aqui e ela ri. Bom, aí ela continua. Mas quando ela começou a contar a vida dela, eu vi que a situação não era essa. Não era o que eu estava pensando. Irmã, aquela mulher começou a falar assim, como uma metralhadora, sabe? Começou a contar tudo da vida dela, em pormenores. Claro que eu não posso contar tudo aqui,
porque senão esse testemunho vai ficar muito comprido. Mas quero deixar uma coisa clara. Eu não perguntei nada da vida dela. Eu não sou indiscreto assim. Eu acho que com estranhos a gente tem que falar sobre outras coisas, não sobre as nossas coisas pessoais, né? Bom, mas ela falou tudo sobre a vida dela. Inclusive falou que ela era crente, que o irmão dela era o pastor onde ela se congregava, que o filho dela era diácono, e ela inclusive me mostrou a foto dele no celular e disse que tinha o maior orgulho dele. A família toda dela era da igreja, nora, netos, irmãos, cunhada, enfim. Só que chegou um momento em que ela ficou triste, porque começou a contar que gostaria de frequentar mais a igreja, mas não podia. Não podia estar nos cultos da forma que ela gostaria. E inclusive que o irmão dela, que era o pastor, pegava muito no pé dela, porque ela faltava muitos cultos. E a razão disso era um companheiro que ela tinha, que não era marido dela, era mais ou menos assim um rolo que ela tinha lá, um relacionamento em que ela se meteu. Foi isso que eu entendi. E esse homem com quem ela vivia não era crente e não queria nada com Deus. Aí ela continuou dizendo que atualmente é ela quem tem que ser a cuidadora desse homem, porque ele está paraplégico. Ele é cadeirante. É ela que precisa dar banho, alimentar, levar nas consultas, limpar, etc. Enfim, tudo que ele precisa é ela quem faz. E ela disse que por isso ela não tem tempo para nada. Ela chega 8 horas da noite em casa e vai banhar ele. Vai limpar a urina, as fezes, trocar os lençóis, banhar, fazer a comida dele, etc. Tudo que ele precisa. E ela também disse que ele é um mal agradecido. Inclusive que os parentes dele nenhum querem cuidar dele. Ela disse que mesmo fazendo tudo o que faz por ele, ele às vezes xinga ela e faz coisas dentro de casa de propósito para entristecê-la. Por exemplo, ela disse que uma vez chegou em casa e ele havia desligado a geral da luz e disse para ela que haviam cortado a luz. Ela ficou desesperada, foi atrás de alguém para ligar a luz direto, ou seja, fazer um gato, porque ela não tinha dinheiro para pagar a conta se estivesse atrasada. Ela disse que ficou tão aperreada que nem imaginou em mexer na geral, no botão que ligava a energia, porque ele já havia dito que estava cortada. Então ela disse que foi mais ou menos algumas horas de desespero, até ela entender que a luz não estava cortada, que ele estava mentindo e sim, havia energia na casa. Até aí ela já havia entristecido, se cansado, se estressado e até chorado. E depois ele disse que havia sido uma brincadeira. Mas ela me contou isso muito triste. Ela contou também que outrora ele era forte e saudável e muito trabalhador. Mas, de um dia para o outro, uma bactéria se alojou na coluna dele e ele não andou mais. E os médicos não sabem nem o que fazer. Eu, ouvindo aquilo tudo, entendi imediatamente o que Deus estava querendo me dizer. A ficha caiu imediatamente e eu só pensei assim: obrigado, Senhor, pela resposta. Não precisava responder. Eu já sabia que a resposta era não, mas obrigado,
porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim e está ouvindo o meu clamor. Irmã, eu me lembrei, enquanto ela falava, que eu estou solteira e sou livre. Posso ir para a igreja até todo dia se eu quiser, assim tenha culto. Sabe, me ocorre que às vezes Deus tira o problema, tira o sofrimento, tira o peso da vida da gente e a gente quer ir lá buscar tudo de novo. A gente pede alívio e Deus traz, mas aí depois a gente sente falta da tribulação e fica querendo ela de novo. Sabe de quem eu me lembrei mais? Eu lembrei da pastora Sandra, aquele testemunho dela, quando Deus enviou uma irmã para mostrar para ela como Deus traria o marido dela de volta, todo quebrado, porque ela estava perturbando muito a Deus por causa daquele marido, que aliás foi muito ruim para ela. O que acontece, irmã, é que o que se faz aqui, aqui se paga. E um dia Deus também vai prestar contas com o meu ex de tudo que ele fez com todas as mulheres que ele conheceu. Todas as vidas, as esperanças, os planos, os sonhos que ele roubou de tantas mulheres, tantos sonhos que ele aniquilou de tanta gente, porque não foi só eu não. A vida dele era assim, ele ia ficando com uma, conhecendo outra, traía, deixava e aí já estava com outra. Ele é assim. Então, um dia ele vai sofrer também. E nesse dia que a conta chegar para ele, quem estiver junto com ele vai sofrer também. E claramente Deus não quer isso para mim. Foi isso que eu entendi. Então, quando nós chegamos no terminal, nos despedimos, aquela irmã e eu, e nós até trocamos contato, mas não nos falamos muito depois. Só cumprimento assim, sabe? Paz do Senhor, bom dia e tal. Sabe, não fluiu uma amizade entre nós depois disso. Porque Deus enviou ela só para aquela hora, só para dar aquele recado para mim. E eu, irmã, obedeci a Deus e mandei meu coração, que balançou, calar a boca e se aquietar. E respondi ao meu ex naquela mesma noite. Disse que ele parasse de me perturbar, porque é mais fácil as estrelas caírem do céu do que eu voltar para ele. E graças a Deus ele me deixou em paz. E então foi isso. E eu quero saber o que vocês acham, se vocês acham que foi realmente isso que eu entendi, ou não. O que vocês acham? Falem para mim. E eu agradeço essa chance linda de participar desse canal que eu amo tanto. E que agora o meu testemunho também faz parte dele. Olha que coisa maravilhosa. Obrigado, irmã Ângela. Deus abençoe. E obrigado, irmãs. Deus abençoe vocês todos também. Fui! É muito simpática a irmã Camila, mas aqui ela termina o testemunho dela e eu deixo aqui a pergunta dela para vocês. O que é que vocês acham? Gente, Deus é maravilhoso. Amém? Só tenho que dizer isso. Quero pedir a vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Não esqueçam de se inscrever também no canal e tocar o sininho para vocês receberem notificações de quando houver vídeo novo nesse canal. A qualquer momento, um vídeo novo nesse canal. Deus abençoe a todas. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém. Fui!